Como a Europa afeta o nosso cotidiano a seguir, em Europeans. Usufruto coletivo da propriedade, ou timesharing. Uma fórmula que desde a década de 70 permitiu a milhões de europeus com baixos rendimentos terem férias em destinos de sonho. Os potenciais clientes assinam um contrato que lhes dá acesso ao usufruto de um apartamento em lugares de férias em toda a Europa por 2 ou mais semanas por ano. Só que o sonho pode virar pesadelo, principalmente se quiserem recuperar o investimento feito. Julie Emerson e Mark Milley são de Derby, no Reino Unido. Há 2 anos fizeram um contrato de usufruto coletivo de propriedade com um período de ensaio de 3 anos no valor de 5.500 euros. Mas, entretanto, as suas prioridades mudaram. Telefonaram-me quando estava no trabalho e uma mulher disse-me que eu tinha ganho um concurso da internet que eu não me lembrava sequer de ter visto. Mas ela afirmou que eu ganhara umas férias para 2 na Costa do Sol ou no Tenerife. A única coisa que tínhamos de fazer era ir a uma reunião para nos darem o prémio. Quando chegámos havia bastante gente, mas não tivemos qualquer contacto. Na verdade faziam tudo para que não falássemos entre nós. Chegámos, sentaram-nos a uma mesa com um vendedor e ali estivemos todo o tempo. Durante 3 horas não saiu do nosso lado. Teoricamente tínhamos de pagar 140 euros nesse mesmo dia, mas como era mesmo antes do Natal, disse-lhe que não tínhamos esse dinheiro, mas o vendedor insistiu. Quanto pode dar-me hoje? Nesse momento sentimos-nos pressionados. Eu disse que não podíamos dar nada, pelo menos até depois do Natal. Então ele disse, far-lhes-ei um recibo a dizer que me pagaram e enviam-me o dinheiro depois. E quando nos demos conta de que não podíamos cumprir as obrigações financeiras do contrato, escrevemos-lhes uma carta. Foi uma questão de 2 semanas, depois da assinatura. 2 weeks after we'd signed the original contract. We wrote to them straight away. Na carta explicava as razões. Mas não nos responderam, nem sequer tentaram contactar-nos. Como outros, antes deles, Mark e Julie cometeram o erro de não ler o que estava em letra pequenina. O chamado período de reflexão, em que ainda podiam fazer marcha atrás, escoara-se. Todavia, Mark e Julie asseguram que ninguém tentou falar com eles durante esse prazo e escrito no inverso da folha em letras microscópicas. Depois de contactarem com várias organizações de consumidores, incluindo a da Comissão Europeia para o timesharing na Europa, o casal ficou a saber que estava legalmente obrigado a cumprir o contrato. Quando contactámos com a OTE, explicámos de novo a situação. Disseram-nos muito mais tarde que não estavam obrigados a deixar-nos margem de reflexão porque tínhamos assinado um contrato que incluía um período de prova. Se tivéssemos assinado um contrato de 10 anos, assim eles estariam obrigados, mas no nosso caso, não. Legalmente, não estavam obrigados a aceitar o cancelamento do contrato. Não se deve ir às reuniões. Se essas empresas estão a oferecer um serviço legítimo tão maravilhoso, não deviam pressionar-te a assinar depois de 3 horas de conversa. Se o que estão a oferecer é tão fora de série, deviam deixar que a gente fosse para casa, pensar um pouco e voltar para depois assinar. Isso é o que faria uma pessoa de boa vontade. Por que tanta pressão? Mesmo que Mark e Julie assegurem ter sido vítimas de uma forma de venda fraudulenta e agressiva, todos sabem que o timesharing é um negócio da China, sempre a aumentar. Só em Espanha, no ano de 2003, o negócio gerou mais de 4 mil milhões de euros, 10 mil milhões e meio de euros em toda a Europa. Só que, apesar do sucesso financeiro, a Comissão Europeia admitiu que as regras do jogo não estão tão claras como deviam. A Comissão quer atualizar a Diretiva de 1994 para proteger os clientes das consequências de negócios como o deste casal.
Marjorie e Ralph Elliott têm um apartamento em timesharing na Madeira. A empresa que lhes vendeu o usufruto do apartamento abordou-os há 3 anos. Perguntou-lhes se queriam investir 15.700 euros, que lhes dariam 10% de juros no ano. Só que o investimento só seria viável se investissem noutros 2 apartamentos. Era essa a condição. Quando perceberam que não queriam, já era tarde. Tinham assinado. Put some over there. Put some in the corner. Enviaram-nos outro representante com mais experiência que nos disse não ser preciso ficarmos com os apartamentos se não quiséssemos. Só tínhamos de definir o que desejávamos fazer e restituir os certificados no prazo de 1 ano. Mas depois pressionou-nos para devolvermos os certificados imediatamente se estávamos tão seguros de não querer os apartamentos. Justificou a pressa com a possibilidade de venderem o apartamento e nos restituírem o dinheiro. Inicialmente escrevemos à empresa e contamos o caso, enviamos e-mails e escrevemos a toda a gente que pudesse ajudar, mas ficamos sem resposta, fomos completamente ignorados. Apesar de terem seguido as instruções à letra e terem devolvido os certificados, os Elliott não receberam os lucros prometidos do dinheiro investido. O Centro Europeu dos Consumidores também não os ajudou até agora, apesar de estar a estudar o caso. Voltamos à Madeira em 2005 e perguntamos se tinham vendido os apartamentos que tínhamos contratado. Responderam-nos afirmativamente e acabaram por nos devolver 10.300 euros por transferência bancária. Prometeram-nos pagar o resto do dinheiro no fim de abril de 2007, se não antes. Mas já estamos em junho e ainda não sabemos nada. Desde dezembro que andamos nisto. It's now past the first quarter of 2007 and we have heard nothing whatsoever since last December when we were there. Enquanto os Elliott esperam a devolução de todo o dinheiro, a Comissão Europeia planeia aprovar nova diretiva sobre este assunto no dia 7 de junho. Com a nova diretiva, espera dar aos investidores de apartamentos em timesharing as ferramentas legais para a defesa dos seus direitos.